O meu convidado de hoje é músico empreendedor. Ele é proprietário da empresa Personari, que produz músicas para eventos e casórios. Olha só que bacana. Hoje eu vou conversar com o Melk. Tá começando o Cafezinho A2 na TV Univale. É isso aí, vamos agradecer a presença do nosso convidado Melk. O Melk, gente, é tipo a Cher, a Angélica, o Prince, sabe, a Madonna. Ele só tem um nome, que é Melk. É Melk, é porque meu nome é muito complicado já, né? Tá, mas teu nome é Melk mesmo? O meu nome é o seguinte, meu pai quis me presentear com o nome dele, então eu me chamo Melquiades. Melquiades. Mas aí como é que o cara vai manter uma carreira artística com esse nome Melquiades? Mas sabe que eu tive um colega de sala também aqui na faculdade que também é Melquiades e também assinava Melk. E a gente só conhecia ele como Melk, né? Aí um dia o professor, um belo dia, o professor estava fazendo a chamada e o professor chamou Melquiades. Aí todo mundo ficou assim, mas quem é Melquiades? Quem é Melquiades? Daí que a gente tocou aqui Melquiades, que ó, já é difícil de falar, né? Era Melk. Com então, K. Mas o teu é com K. O nome eu não ligo muito assim, né, pra zoação. Quando é criança, você é chamado na minha época de só é um nome New feio Kids mesmo. on the Blocks. New Kids on the Blocks, né? New Kids. É boa essa. Aí quando era meio gordinho, meio quilo. Meio quilo. Mas depois aí começa a tocar e você tem que divulgar, fazer seu trabalho artístico. Você precisa. Eu achei legal o Melk, porque você dá uma abreviada no nome. E aí o meu nome eu coloquei com K. Mas Melk é legal, Melk. Melk eu gosto. Melquiades é feio, mas Melk é legal. Então. Melquiades é o que tá no meu nome, eu não posso mudar, mas artisticamente eu posso, né? Tem que ter essa liberdade. Se você quisesse se chamar Banana artisticamente, você podia. Lógico. Aí eu preferi o Melk pra abreviar. Mas mesmo assim, às vezes, o seu nome Melk, Nelson? Nelson. Melk Nelson? Nelson pra Melk daí também, né? Pô. Não, mas daí vai muito longe daí. O cara tá surdo já, né? Tá, ô Melquiades, você morava em São Paulo, não é verdade? Eu sou paulista. Você é paulista? Eu sou paulista da Gema. Você nasceu em São Paulo paulista, capital? Corintiano. É São Paulo capital? São Paulo capital. Não, a minha família é de Guarulhos, né? Município, mas é muito próximo, zona norte ali, né? De São Paulo. Mas eu sempre morei, a maior parte, assim, em São Paulo, capital mesmo. Morava no Butantã, muito próximo à USP ali. Não sei, nunca fui. Tem o Instituto Butantã. É que você falou assim como se eu soubesse o Instituto muito. Butantã, onde tem as cobras lá. Tal. Tô ligado. É próximo à USP também. Tenho muitas amigas no Instituto Butantã, tá? Um abraço para as minhas amigas do Instituto Butantã. Amigos lá. E aí eu morava próximo ali. Né? E a minha vida inteira foi morar em São Paulo, lógico, eu viajei bastante. A infância em São Paulo, você teve uma infância criada em apartamento ou casa? Na rua, cara. Isso deve ser muito legal, né? Principalmente numa cidade como São Paulo. A minha infância foi em Guarulhos, né? Mas assim, eu peguei uma fase, eu sou um pouquinho mais velho, né, que você. Só um pouquinho. Só um pouquinho. E a minha infância, assim, anos 80, assim. Então eu brinquei de taco na rua, jogar taco na rua, tal. Pô, empinei pipa. Tem isso no smartphone agora, né? Então, tem no smartphone, que é tão legal quanto. Esses dias até, quando eu tava em construção da minha casa, a gente tava jogando bolinha de gude com a minha filha, tive que ensinar ela a jogar bolinha de gude, mas jogar bolinha de gude na terra mesmo. Sabe que uma vez eu tinha um cunhado que ele tentou me apresentar essas coisas mais, digamos assim, hipster, né? Que agora as crianças elas não estão mais aprendendo essas brincadeiras, né? Porque agora a diversão é muito tecnológica e tal. Ele tentou me ensinar bolinha de gude, ele tentou me ensinar como é que é futebol de botão. Bacana. Tudo também. Sem sucesso. Sim. Odiei todos. Mas eu tive essa fase na rua. Eu admirei a tentativa dele, sabe? Mas hoje é difícil, né, ter, assim, eu acho complicado. Eu tenho uma filha também, eu acho ter essa infância que eu tive, né, na minha época é diferente. Você que mora num condomínio, né, a pessoa mora no condomínio, mas, por exemplo, a pessoa que mora na praia, né, alguém que mora muito próximo da praia mesmo, com o pé na areia ali, pode ter essa infância também, né. Mas hoje, assim, na cidade, no centro, até mesmo em Itajaí, que é uma cidade menor, assim, né, eu acho difícil, assim, né? Segurança, a gente se preocupa, né? Não vai deixar o filho na rua, passa um carro... Mas tu era bem soltão, assim? Eu era, porque a galera daquele tempo, já eu tô te chamando de velho de novo,
não tinha, parece, o medo que os pais de hoje têm de violência, de insegurança, de... É porque não tinha, assim, tanta coisa, né? Minha rua era uma rua tranquila, assim, então a molecada ficava toda na rua. Tinha muita criança na rua e tal, então... Daí tu veio pra cá há 4 anos, é isso? Eu vim há 5 anos já. Há 5? Eu venho pra Itajaí há 15 anos já. Aí, eu e a Paloma, minha esposa, né? A gente... Que já teve aqui no Cafezinho 2. Ela é daqui, e eu conheci ela lá. E aí a gente casou, enfim, a gente ficou lá um tempo, né? Aí você veio pra cá por causa dela? E aí depois que nasceu a minha filha, São Paulo, pô, é maravilhoso, né, cara? A cena artística em São Paulo é muito efervescente, bacana. Só que São Paulo tem aquele porém da qualidade de vida. O trânsito, qualquer coisa que você faça, que você sai da sua casa para trabalhar, 1h30, 2 horas. Que horror. E aí com o filho na escola é complicado, aí, né, você fica nessa, e a Paloma ia para um estúdio, que ela é dubladora e tal, e eu músico tocando, então era uma loucura, assim. E a gente foi planejando a nossa vida para ter uma qualidade melhor, assim, né, uma qualidade de vida mesmo, assim, um lugar que não tem, Itajaí também não tá fácil de trânsito, mas comparado a São Paulo é ridículo, né? E a segurança também, a escola da filha mais próximo, então a gente foi botando o nosso pensamento nessa mudança de vida. Mas tu já conhecia aqui antes de vir morar? Já conhecia. Na época, poxa, Itajaí cresceu muito, né? Na época que eu vim, por exemplo, a Praia Brava não tinha quase nada, tinha aqueles call beats lá no final lá da praia ali, mas não tinha o que tem hoje, né? Essa coisa da construção civil. Então eu peguei uma fase bacana de Itajaí também, assim, né? Essa fase mais tranquila de Itajaí. Depois deu aquele boom imobiliário lá, que aí construtora pra caramba, né? Prédios, R$1 milhão, 2 milhões, né? Aquela coisa toda. Mas aí a gente foi amadurecendo essa ideia. A Paloma é daqui, ela sempre quis voltar, né? Mas só que a carreira não permitia, porque a gente infelizmente sabe que o circuito de alguns setores, assim, por exemplo, a dublagem é Rio e São Paulo, né? E eu tinha um mercado de trabalho bacana em São Paulo também, tenho esses amigos ainda e trabalho com algumas pessoas, mas não tanto, né, como eu trabalhava lá. Mas o mercado lá é muito efervescente, assim, a quantidade é maior, Você, né? As oportunidades são melhores. teve dupla sertaneja, é verdade? Eu tive uma dupla sertaneja. Me fale sobre também. isso agora. É porque assim, a minha família é do interior de São Paulo, de Barretos. Eu tinha um tio... Barretos é uma cidade muito sertaneja, né? Sertaneja. E, na verdade, a minha família era de Colina, que próximo a Barretos. Colina é a terra do cavalo, né? Que tem até a festa do cavalo. E a minha infância toda foi no sertanejo mesmo, né? Porque existe assim nada contra, todo mundo tem um mercado de trabalho, mas o sertanejo que eu vivi, assim... Sertanejão. O sertanejo mesmo, por exemplo, o Amaraí... Belmonte Amaraí, essas duplas, assim, eu convivi com todas essas duplas. Minha família era do interior e meu tio, o meu pai, eles cantavam música sertaneja, assim. Então, eu tive essa vivência de música sertaneja mesmo, sabe? Então, eu conheço várias duplas, conheço bastante o repertório sertanejo. E aí, um período da minha carreira, eu cantei sertanejo com meu tio. Fazia a dupla com ele daí? Com meu tio, E foi as minhas primeiras referências musicais, assim. Como é que era o nome da dupla? Titio e sobrinho? Hã? Como é que era o nome da dupla? Não, ele era Gero e eu era Júnior por causa do meu nome. Tu não era Melk ainda. E aí depois, a gente tocou bastante, fez muitas festas. A festa do peão de Barretos, a festa do cavalo. Essas festas, elas são muito populares lá, né, Melk? São bastante. E são festas grandes, assim, sabe? É o que movimenta a cidade, né? Agropecuária e tal. E aí depois, lógico, aí eu comecei a trabalhar em banda de baile, aí já fui conhecendo outras coisas musicais, assim, por exemplo, cantar em inglês, por exemplo, né, um moleque e tal. Aí eu entrei numa banda chamada Banda Layout, então nessa banda a gente tava... Que já era um nome em inglês. Em inglês, uma banda inclusive de casamentos, assim, fazia bailes, cerimônias, bailes e tal. E essa banda, ela trabalhava com... O repertório era tipo New York, AF Gatio, então eu tive que aprender isso. E a partir daí eu fui desenvolvendo esse outro repertório, né? E conhecendo outros estilos musicais. Mas tu já sabia alguma coisa de inglês antes de começar a cantar não, ou não? Fui aprendendo, assim, o meu inglês não é lá aquelas coisas, mas foi melhorando. As letras ajudam, assim, né? O lance da pronúncia, porque você tem que... Se você tinha também uma galera mais velha que puxava a orelha, eu tinha 16 anos, assim, né? Tu era bem novinho. Era bem novinho. Então, cara, não, essa pronúncia tá errado, faz assim, faz assado. E aí a gente vai, aí você vai se interessando e vai querendo aprender e tal, né?
Aí você deixou o sertanejo e começou a Aí eu tocar comecei, de tudo um pouco. De tudo um pouco. Aí eu comecei no baile, depois eu fui pro estúdio também, que foi onde comecei a trabalhar com produção musical. Você chegou a gravar CD com o teu tio lá? Cheguei a gravar. Gravei 2 CDs, a gente foi até rodou bastante. Uma assim, coisa que eu tenho, uma curiosidade minha que eu acho que você pode tirar. Por que os cantores sertanejos, as duplas, eles só gravam, por exemplo, música CD ao vivo? Mas isso é isso que eu falo. Eu gravei isso, por exemplo, quando eu tinha dupla, isso foi anos atrás, foi 10, porque vai fazer 15 anos atrás. Os de hoje eu tô falando, né? Os de hoje, porque é muito ligado, hoje a música é muito ligada ao visual também. E é muito mais prático você pegar uma câmera e já linkar o ao vivo. É ao vivo, mas assim, né? Existem umas edições e tal. Mas, depois tem uma pós-edição no estúdio? Tem. Às vezes, sei lá, o cara errou uma notinha lá no instrumento, isso corrige porque isso está tudo ligado separadamente, esses instrumentos, né? Mas aquela atmosfera do ao vivo, aquilo é interessante porque hoje em dia é uma música pra galera, agitação. Pra balada. E sei lá, de 10 anos pra cá, ficou muito ligado a música, né? O áudio à imagem também. A imagem faz muita diferença, né? Hoje em dia tudo é imagem. Então, justamente se você for parar pra pensar, as primeiras duplas ali, primeiras não, né, mas as que bombaram, principalmente nos anos 90, Chitãozinho e Chororó, eles não são caras assim muito bonitos, né? Então, mas aí o que acontece? Porque os que bombam hoje são todos bombados, são todos... Então, mas aí é uma outra... Então, tem a cara perfeita, o cabelo... É o visual, né? Eles pegaram essa influência também do lance do americano, é o marketing pessoal, do né? country, né? Do country também tem um country também. Mas, por exemplo, essas duplas antigas, o que eles investiam num show, numa baita produção? Então, eles contratavam lá um Wolf Maia, um diretor desse top aí, para produzir o show. Mas algumas vezes gravavam ao vivo, um DVD ao vivo, DVD ao vivo. Hoje tudo é ao vivo, né? Tudo é ao vivo. Mas aí teve duplas que começaram a pensar nisso. E aí essa nova geração do sertanejo, que não é, eu não considero um sertanejo, não pelo fato de, não é pejorativo não, mas o estilo mesmo se misturou muito. É muito pop, né? Ficou muito voltado pro pop. Então, hoje em dia, se você ouvir, você não sabe muito se, de repente, tem uma influência do axé, tem uma influência do forró, né? Forró, isso. Então, você não sabe se... Então, ficou aquela coisa. E o sertanejo, a velha guarda, que é considerado velha guarda, não era dessa forma, tudo gravado à imagem, clipe e tal. E justamente era mais romântico também, né? Hoje em dia é muito voltado pro visual também do que a parte musical. Lógico, tem grandes músicos, assim, grandes produtores voltados para esse segmento da música, né? Porque é mercadológico, isso é verdade. E é uma indústria, né? É uma indústria. O cara lança uma música hoje, daqui 6 meses ele já tem que pensar numa próxima, porque essas 6 meses a galera nem vai... Aliás, tem grandes escritórios, né, por trás disso tudo, que eles que dão o dinheiro. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que eu vou fazer intervalo. Que a gente acaba se empolgando, né, quando o papo é muito bom. Eu tô conversando aqui com o Melquiades, sacanagem, é o Melk, ele é proprietário da Personari, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que é a empresa dele que produz músicas para casamentos, para eventos, ele tem um estúdio, né, de música também, é aluno daqui da Univale do curso de música, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, Cafezinho 2. De volta com o Cafezinho 2, hoje eu estou conversando com o Melk. O Melk, ele é músico, proprietário da empresa Personari, que produz canções, músicas, né, para eventos e casamentos. Ele também é aluno do curso de música da Univale. E o maridão da Paloma Mendonça, que esteve aqui já 2 vezes no programa, ela é maravilhosa. Aliás, um beijo pra você, Paloma. Eu amo a sua mulher, sabia? Eu acho que eu vou roubar ela de você. É isso que eu vou fazer. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Você se garante, então. O cara fica nervoso, né? Você se garante. Tá, você demorou muito tempo pra casar? O que é o casamento, Melk? Cara, o casamento é difícil mesmo, como falam? Né, cara? Porque a Paloma me parece uma pessoa muito de boa, assim. Sim. Mas nem tudo são flores, né? Bom, eu sofro, cara. Eu tenho 2 mulheres dentro de casa, então né? sofre, uma menina pequena imagina. E uma já em sua mas melhor idade. Uma menina com 7 anos já manda também no pai. Já manda? É mesmo. Em casa a última palavra é minha sempre, lógico. Né? Cara, você é o chefe da... Sim, a última palavra é minha. Se não, tá bom, eu vou lá. Porque agora, nesses novos tempos que a gente vive,
o papel do homem dentro da família ele tá meio se reconfigurando, né, Mel? Você já... Sim, com certeza. Você tá antenado que... A mulher não cuida mais só da economia, né, do mercado, né? Igual o nosso presidente falou, né? Grande... Tá, Mel, como é que você começou, então? A gente tava... Da tua história, a gente tava na parte que você começou a tocar em baile de casamento. Bandas de baile. Bandas de baile, baile de eventos e tal, né? Assim, tocar a música desde pequeno, assim, né? Eu com 5 anos de idade, assim, eu já cantava. Lógico, meu primeiro instrumento, né, foi o canto. Eu sempre cantei e tal. E a minha família é muito musical, assim, meus tios, meu padrinho, meu pai, minha mãe canta. Né? Nada profissional, mas eu tinha essa influência dentro de casa, assim. E aí eu fui pro baile e tal, depois daquela história toda, né? Eu fui pro baile e aí a partir daí eu fui desenvolvendo outras coisas assim na área musical. Eu trabalhei em escola de música, né? Fui office boy, eu acho que nem deve existir mais mas office boy. Então na escola de música eu fazia tudo. Eu recebia lá os alunos, abria a escola, fechava. Aí eu ia lá, pegava a bateria, aproveitava aquele instrumento todo ali da escola de música, de um amigo meu, Darcy Marola, um grande baterista lá em São Paulo. E aí, antes de gravar tal, eu comecei a entrar nos estúdios e comecei a me interessar pela parte tecnológica também. E comecei a aprender, né? E aí eu cantava, eu tinha facilidade em abrir vozes, por exemplo, né? Como fazer assim abrir os vocais, né? Tipo um coro lá de 3, 4 vozes. Eu tinha facilidade. E aí eu fiz foi legal, aí gostaram, me chamaram de novo, e eu fui fazendo back vocal para um monte de artistas, assim, em estúdio, essas produções musicais dos discos de vários artistas. Que legal, eu nunca conheci alguém que fez back vocal. Por exemplo, nos anos 90, que foi o boom do pagode, eu fiz vários, né? Qual que é o estilo que tu mais gosta de trabalhar? O estilo, o gênero de música? Tem alguma assim que te desperta uma coisa? Eu sou aberto assim em relação ao estilo, assim. Hoje eu estudo muito a música instrumental, então eu tenho muita referência da bossa nova, do jazz, né? Que são músicas que me alimentam assim, né? Musicalmente, músicas que realmente me alimentam musicalmente. Mas cara, o pop eu acho fantástico, então. O que tu acha do pop que estão fazendo no Brasil agora? Porque no dia que a gente está gravando esse programa agora, terá um show de Anitta no Music Park, se eu não me engano. Sem querer fazer jabá pro Music Park, porque o Music Park não paga nada pra nós aqui. Sim. Mas se um dia quiser pagar, Music Park paga. É um camarote mais bebininhas pra nós. Tô brincando. Mas assim, é que a gente tá... A Anitta, eu gosto da Anitta. Assim, não gosto a ponto de pagar ingresso pra ir no show dela. Sim. Mas eu acho que o pop que ela faz hoje é um pop de muito bom gosto, de muita qualidade. E tem a influência norte-americana, né? Com certeza. Isso vai de produtor e de, né, estúdio, coisa e tal. Não é só... A Anitta não é uma gênia, né? Digamos assim. Mas é uma coisa legal que está acontecendo no nosso cenário musical que não tinha muito antes. Como é que você vê o que está bombando agora? É a mesma coisa que eu falei a respeito do sertanejo universitário hoje, né? Que é uma influência, essas influências são norte-americanas, então a Anitta ela tem essa influência, quer dizer, eles não gravam só no Brasil, eles vão lá pra fora e assim, é uma produção, não é o artista, porque tem uma grande diferença também nessa questão, né? Não é somente o artista, não são somente as ideias desse artista pop que ela não vai pro estúdio e falar, não, eu quero gravar isso e é assim que eu quero, assim, não, tem uma direção, tem um produtor por trás, né? Tem um escritório por trás, um marketing por trás, entendeu? Não é sempre o artista, né? E o que eu acho interessante, por exemplo, da música instrumental, a música que está um pouquinho fora desse meio, desse lance mercadológico, que é que o artista ele tem a voz ativa. Não, eu quero gravar desse jeito, então, o meu arranjo eu quero que o piano fique assim. Não, mas no pop do fulano de tal, o piano não é assim, por exemplo, né? Um exemplo. O artista, ele tem domínio sobre a obra dele, né? E hoje, na música mercadológica, que a gente considera... O artista perdeu um pouco da autonomia? Ele perdeu a autonomia, realmente, na hora de gravar o seu trabalho, né? Porque hoje, se você pensar num álbum, você pegava um álbum antigo lá do Pink Floyd e tal, tinha uma concepção, aquilo tudo, o encarte, o artista que desenhou
Né? É que hoje as pessoas nem compram CD mais, né? Então, hoje você vai tem Spotify, YouTube. aliás? Spotify, Deezer, Apple Music, esses serviços de streaming. Lá no estúdio, alguns artistas que a gente grava lá, tal, sempre é disponibilizado. Quando esses serviços eles bombaram, eles foram muito criticados. Napster, né? Eles foram muito criticados pela própria indústria fonográfica, que, digamos assim, por exemplo, eles não pagam o suficiente para obter os direitos daquela música, porque daí todo mundo pode baixar aquela música à vontade, você paga uma taxa lá, você pode baixar tudo e você pode escutar offline. Sim. Enfim, isso é uma coisa que atrapalha a indústria ou ajuda? Cara, hoje você tem uma liberdade, por exemplo, se eu não gosto do que passa na TV aberta, por exemplo, hoje eu tenho a opção de ir para a internet, assistir o que eu quero, sei lá, ligar um canal a cabo lá e assistir o que eu quero. Essa autonomia do espectador, do ouvinte, é fantástico, né? Então era isso que as grandes gravadoras, né, as multinacionais tinham medo. Só que elas tiveram que se adaptar ao mercado. Hoje, nesse sentido, o artista ele tem mais autonomia. A forma que é conduzida a coisa é muito próxima do que era. Mas o mercado, o cenário mudou. Então, por exemplo, se você pegar um artista um artista pop, assim como esses, sei lá, o Fernando de Sorocaba, por exemplo, esse cara ele tem um escritório que cuida de todo o marketing dele e de outros artistas dele. Então, ele sabe que horas e que segundos, milésimos está tocando a música do artista dele em rádios pelo Brasil, porque, você entendeu? O artista se tornou a gravadora, né? Muitos artistas têm o seu próprio selo. Tá, agora, rapidamente, que a gente ainda tem que estar acabando o nosso tempo, tem 1 minuto ainda. Mas dá para falar da sua empresa, a Personari. Como é que é essa empresa? Para contratar, como é que faz? Telefone? Como é que vocês trabalham? A Personari é uma empresa de cerimônias, tanto para casamentos quanto para corporativos. Né? Ela é feita por um quinteto, né? Que nesse quinteto eu toco guitarra, violão, voz, faço os arranjos, junto com o meu parceiro e meu sócio, que é o Luan Cavaleri, que é o pianista, arranjador também. A gente tem um diferencial na empresa que muitos arranjos, ele toca acordeon, bem bacana, tá bem legal. A gente até na nossa página Personari Musical tem 3 vídeos que a gente lançou. Do Facebook? Do Facebook, com novos arranjos, e tem a nossa Personari Musical também no YouTube. E nós temos a Rafa no violino, o Eliu no violoncelo e violino também, ele também toca trompete. Então a gente tem um quinteto, mas a gente toca os instrumentos também, se é preciso, no arranjo, né? A Agnes também, né? Não esqueci de ninguém. Não, é isso mesmo. A Agnes Maria, que é uma cantora também. E a gente é um grupo fixo. Esse que é o diferencial da empresa. Uma que é um grupo fixo, todas as músicas que a gente, por exemplo, vai tocar numa cerimônia, ela é escolhida pelo cliente. E os arranjos dessa música, ela é feita pelo cliente. O cliente vai dar o feedback dele. Eu imagino que a música fosse assim, a gente vai criar um arranjo. A gente não simplesmente vai pegar uma música conhecida e vai tocar como ela é. A gente vai rearranjar, reharmonizar e criar uma atmosfera que combine com aquele evento. Entendi. Esse é o objetivo da empresa. Bacana. Né? Quem quiser contratar, qual que é o telefone? O telefone é 992 14 2504. De novo. 992 14 2504. Agora em inglês. Nine. Não faça isso. Obrigado, tá, Melk? Dá um beijo lá na Paloma, tá? Obrigado por ter vindo. Valeu a oportunidade. Sucesso aí, sempre. Nosso trabalho sempre aí. E está convidado sempre para voltar. E quando eu me casar, eu vou contratar a Personari, tá bom? Obrigado. Hein, mas eu só quero funk. Daí vocês vão reharmonizar as músicas do MC Livinho, Kevinho, não sei o quinho, tá? Mas a gente consegue fazer isso. Eu sei, por isso que eu tô falando. Aos sons do violino. Tá bom. A Cafezinho 2 vai ficando por aqui. Você pode ir lá na nossa página do YouTube, que tem nossos outros programas. É youtube.com/Cafezinho 2. Também tem a página do Face. Eu acho que eu passei tudo errado, mas colocou aqui na tela, né? O Marcos é muito bom. Até semana que vem. Tchau, tchau. O Tintim, vai.